sobre o nosso serviço de cloud service. Então, eu tenho uma agenda aqui para a gente tentar executar esses passos em hands-on. Eu deixei muita coisa adiantada, porque eu temo não ter um tempo suficiente, pois o objetivo é que a gente consuma, né, esse workshop em 40 minutos, alguma coisa nessa casa. Mas já deixei tudo, muitas coisas adiantadas para que vocês entendam todo o processo. O importante de ser ao vivo, o benefício de ser ao vivo, é que a gente pode parar e dar explicações detalhadas para sanar suas dúvidas. Então, fique à vontade, eu vou fazer pequenos breaks. Pode escrever no chat qual que é a dúvida, que eu vou buscar responder e posso, muitas vezes, até exemplificar, para que fique mais fácil a compreensão sobre qualquer questão. Beleza? Então, vamos começar nosso workshop. Vou dar uma visão resumida do ambiente. Vou deixar essa colinha aqui, para a gente ir cumprindo os marcos. Deixa eu só me lembrar. Beleza? Eu consigo acompanhar. Bom, vou fazer acesso aqui à plataforma, como se fosse um cliente final, ok? Bom, essa aqui é a dashboard do ambiente. Você pode, dentro de uma única organização, um único painel, desenvolver vários projetos, segmentar esses projetos, organizar esses projetos com os mecanismos organizacionais que a plataforma vai oferecer para vocês, tá? A princípio, a gente vai ter quantitativos do que está provisionado. O nosso serviço é um serviço de IaaS, tá? Eu tenho os eventos. Se tiver vários usuários, times de usuários interdisciplinares, eu consigo rastrear todos os passos, todos os provisionamentos que foram realizados dentro da plataforma, vai gerar registro de tudo. Eu tenho a possibilidade de trocar para português Brasil, ele vai localizar toda a ferramenta, mensagens, etc. Porém, eu tenho dificuldade em operar em português, eu fico perdido. Então, eu vou deixar em inglês mesmo, mas saibam que tem essa possibilidade. Na questão da gestão dos usuários, né, o usuário principal, você pode fazer a troca de senha, você pode gerar suas chaves privadas e já associar à sua conta, alterar informações cadastrais, enfim, tem toda a gestão aqui do usuário. Na parte de computação, a gente tem as instâncias, onde a gente vai provisionar as máquinas virtuais. Eu tenho a organização dos clusters, do cluster ou clusters Kubernetes. Posso desenvolver grupos de instâncias, né? Por exemplo, máquinas web, bancos de dados, etc. O que for fundamental para desenvolver organização dentro do ambiente. Eu faço controle de chaves SSH, uma, duas ou mais chaves. Isso é interessante para acesso a sistemas Linux com a máxima segurança em termos de autenticação dentro do sistema. Grupos de afinidade é interessante, onde eu posso aglutinar cargas de interesse. Por exemplo, se eu tiver uma aplicação, ela tem que ficar próxima do banco para ter um bom tráfego, etc., de maneira organizacional. Ou posso até mesmo repelir
Olha, é fundamental que essa carga de trabalho ela fique dentro do data center de maneira distribuída. E é interessante que ela não fique junta, né, dentro das possibilidades do provisionamento. Eu posso repelir e desenvolver um grupo de afinidade para juntar ou para afastar. Na parte de storage eu tenho os volumes, todas as instâncias eu tenho um volume de boot, que é onde fica o sistema operacional. Posso fazer armazenamento no próprio disco, mas é aconselhável que eu tenha um disco extra para dados. Tem um banco instalado, software instalado no de boot, e a base de dados está num outro disco virtual dentro do ambiente. É uma boa prática. Na parte de snapshots, eu consigo fazer snapshot integral do disco, movo da carga de trabalho produtiva, do armazenamento de produção, e levo para um outro local para garantir você uma cópia de segurança dessa carga de trabalho. Posso também fazer snapshots de estado. A máquina está lá, você vai fazer uma implantação, não sabe se vai dar certo. Você pode fazer snapshot e depois reverter caso for do seu interesse. Ok? No aspecto das duas situações, um que visa fazer do disco e outro que visa fazer da máquina como um todo, além da carga, memória, etc., você pode executar online, não tem problema nenhum, não precisa parar a sua produção. Na parte de redes, particularmente a gente faz muito atendimento sofisticado, né, vamos dizer assim, nessa parte de redes, para abstrair uma série de situações, onde eu posso desenvolver segmentos de redes para proteger uma carga de trabalho. Por exemplo, o banco de dados não precisa ter contato com a rede pública. Então, posso criar uma rede separada, apartada, expondo o banco de dados. Porém, meu servidor de aplicação ele precisa ter contato com a rede pública. Então, você move ele para essa rede, etc. Além disso, dessa segmentação e abstração, até com o objetivo de reproduzir situações que você tem on-premise, existem camadas de segurança, como firewalls, uma série de conveniências que são entregues a vocês no provisionamento das redes. Na parte de VPC, seria um aglutinador de redes, né? Seria o conceito de um data center virtual. Assim que tivermos disponível a segunda zona de disponibilidade, essa comunicação fica completamente transparente, e seus projetos vão ser ampliados nas entregas de rede. Balanceador de carga vai atender na zona e na outra zona, ok? Tudo isso a gente consegue realizar e entregar. Na parte dos endereçamentos, os seus endereçamentos dinâmicos que você solicitou, a partir do momento que você solicita aquele IP, ele é designado para a sua conta, né, para os seus projetos, ele é seu até a partir do momento que você deseja devolver esse endereçamento. No aspecto de conectividade VPN, você pode, em uma cloud, você pode fazer acesso público, né? Esse é um grande problema dos VPS, que os VPS só fazem acesso público, não tem segmentação de rede. Você tem 2, 3, 4, 5 máquinas, toda a comunicação vai ser feita através da rede pública. Se eu tenho redes de assinantes, VPCs, etc., eu posso estabelecer uma comunicação privada virtual dentro do data center entre essas cargas de trabalho e não passa pela rede pública. Na parte de VPN, a gente client to site e site to site, a gente cria um gateway que conecta no seu equipamento, no seu pfSense, no seu SonicWall, no seu Fortinet, Sophos, enfim, a gente consegue estabelecer esses túneis. Se você não tem nenhuma carga que precisa estar exposta com endereçamento público, sobe tudo que você tem dentro do seu ambiente on-premise, coloca na nuvem, faz acesso via túnel VPN, site to site ou client to site, e ok, você tirou tudo de dentro de casa, colocou na nuvem, faz o acesso privado e não tem essa comunicação, não está expondo essas aplicações para o ambiente público.
Na parte de imagens, a gente tem templates prontos da Microsoft, a gente é parceiro da Microsoft, entrega as licenças, todos 100%. É questão de sistema operacional, banco de dados, uma série de atendimentos Microsoft. No aspecto de Linux, as distribuições mais utilizadas, a gente consegue desenvolver migrações ou certos atendimentos ao distribuidor daquilo que você consome. Muitas vezes te dá uma ISO, ele não te dá uma máquina para você implantar, né? Então, no processo de projetos personalizados, a gente consegue com facilidade estar atendendo algumas especificações que normalmente você não consegue levar para a nuvem. Na parte de eventos, a gente vai ter todos os eventos, criei uma rede, apaguei uma rede, criei um usuário, liguei uma máquina, desliguei uma máquina, tudo vai ficar registrado. E isso é interessante quando você tem vários usuários trabalhando no mesmo ambiente. A parte de projetos, isso é interessantíssimo. Você pode criar projetos específicos e tudo vai ficar contido dentro daquele projeto. Imagine que você tem uma pretensão de trazer seu RP e todo o conjunto de instâncias que precisa para aquele RP funcionar, você pode aglutinar dentro do seu projeto RP. E você vai ter um time que vai mexer com o projeto RP, você vai ter um time que mexe com o site da empresa, etc. Você pode separar, abstrair em projetos dentro do ambiente e dar permissões e privilégios separados para cada um daqueles projetos. Então, já é mais uma camada organizacional e que dá para você desenvolver vários tipos de projetos conosco e ter organização dentro desse ambiente. Vou ficar listando, sei lá, uma série de máquinas onde em times interdisciplinares ficam até confusos para compreender o que está provisionado. Na parte de contas é onde tem os usuários, né, que a gente vai cadastrar e atribuir permissões. A parte de ferramentas é só a gestão de comentários, tudo que você fizer dentro do ambiente, você pode deixar um comentário, e aqui vão listar comentários seus ou de outras pessoas sobre determinados objetos e situações que você provisionou. Na parte de cotas, a gente não está funcionando com ela, porque a gente está comercializando não por utilização. A gente está fazendo um bundle, um pacote fechado, para ter previsibilidade da cobrança ao final do mês. Vai de encontro, a gente está testando isso e vai de encontro com o seu orçamento anual e o budget que você tem para realizar os projetos em cloud. É fato que, na evolução da nossa operação, a gente vai também estimular fazer cobranças por consumo, tá? Mas, a princípio, é só por pacote de recursos fechado, ok? Bom, seguindo aqui, a gente já cumpriu com o item da visão resumida, a gente vai implantar um projetinho que eu vou mostrar para vocês o que a gente vai fazer. Eu vou ter para hoje, né? O que eu desejo mostrar para vocês. A gente já tem a questão do firewall nativo e etc. Mas pode ser que você queira usar um firewall de mercado. Eu dou um exemplo que eu vou dar aqui agora, que a gente já tem homologado, é o FortiGate, da Fortinet. Então, a gente vai usar, ao invés de usar o firewall da plataforma, eu vou usar o FortiGate. Muitas vezes vai ir de encontro com a sua operação. Quando você tem o FortiGate no seu escritório, usuários remotos conectando via client para fechar as VPNs, e seria interessante seu time trabalhar também com o FortiGate dentro da cloud, ao invés de trabalhar com as nossas soluções nativas da plataforma. Então, primeira situação é a gente desenvolver as redes, né? Quais são os requisitos? Para trabalhar com a solução especificamente de um firewall, uma appliance virtual, eu preciso ter duas redes. Por que duas redes? De forma a desenvolver uma interface WAN e uma interface LAN. Eu preciso ter essas interfaces para cumprir com os requisitos de funcionamento da appliance do firewall. Então, eu desenvolvi duas redes. Para criar uma rede, só DD Network,
rede virtual, eu vou criar uma rede apartada, vou deixar marcada a oferta padrão, dentro da zona padrão, beleza, clico OK, já provisionei uma rede. Ela vai dar como padrão o CDIR 10.1.1.0.24, tá? Esse CDIR, ele pode ser modificado no formulário de criação, mas ele já vai te dar isso como padrão, né? Eu criei essas duas redes aqui, uma rede externa, uma rede interna, para quê? Eu colocar uma interface do Firewall para ser a WAN e a outra interface do Firewall para ser a LAN, seria a rede interna. Quando eu for provisionar as máquinas, eu vou plugar as máquinas na rede interna e deixar que o Firewall faça toda a comunicação com o mundo externo e bypassando toda a estrutura que já existe nativa, caso você queira usar dessa maneira. Aqui só foi para mostrar como é que é o provisionamento. Eu já deixei adiantado a criação das redes, mas a gente vai percorrer as configurações. Vocês viram que é bem simples. Clica em DDD, preenche, pronto, já está pronta a sua rede. Vamos dar uma olhada na rede interna inicial. Olhando a rede interna, eu tenho a configuração de saída. Primeira coisa que eu configuro nas minhas redes, quando eu crio as redes, é especificar uma regra para saída. Qual que é o comportamento daquela rede? Ela pode comunicar só com um determinado endereço ou com todos os endereços ou determinados protocolos. Eu vou preencher qualquer o range de origem, né? O CDIS de origem e o CDIS de destino. E escolher quais são os protocolos ou todos os protocolos, as portas, se eu quiser especificar isso. E clicar em adicionar. Aqui eu já tenho uma regra já criada para o funcionamento, onde toda a comunicação dessa rede, desse segmento, desse tier, vai poder comunicar com qualquer lugar. Isso é no tráfego de dentro para fora, não de fora para dentro, só de dentro para fora. Ok? Feita essa configuração, toda a máquina que provisionar vai comunicar para fora, de dentro para fora. Outro passo da rede seria os endereçamentos públicos. Eu já recebo um endereço público quando eu crio a rede, porque eu preciso dessa comunicação com os artefatos da plataforma para você receber comunicações dela. Quais são essas comunicações? Ah, Thales, eu preciso aumentar o disco, ou eu preciso receber endereço automático, uma série de facilidades que te ajudam no deploy. E essa comunicação, ela existe, ela vem de algum lugar. Então, quando eu já provisiono a rede, eu já estabeleço essa comunicação. Pluguei a máquina lá dentro, já vou receber toda essa comunicação de dentro da plataforma. Quando eu solicito troca de senha, uma série de coisas, é por aí que vai chegar essa comunicação até a sua instância. Ok? Eu posso fazer essa rede conversar com outro usuário de outra conta, de outro projeto, dando privilégios para que isso aconteça. Observe os eventos de configuração da rede e posso deixar comentários que sejam pertinentes. Ok? Então, minha rede interna é esse o setup. O que eu fiz? Só determinei. Vai comunicar de dentro para fora sem nenhum tipo de restrição. Agora, vamos preparar a rede externa, que é a rede onde a gente vai plugar a interface WAN da nossa appliance virtual de FortiGate. Da mesma forma, eu tenho que especificar, né? Vou liberar que seja que exista essa comunicação de dentro para fora. Porém, eu aloquei um IP, eu pedi um IP para a plataforma, cliquei no botão, pedi um IP é uma coisa muito simples, né? À medida que eu vou necessitando, eu vou pedir endereçamentos públicos, pedir um endereçamento público e posso fazer uma configuração específica para esse endereçamento. Qual foi a configuração, qual que é a necessidade de configuração para que funcione meu FortiGate? Eu vou clicar em cima do endereço, eu vou habilitar
o NAT estático para esse endereço. Se eu não faço uma configuração onde eu transporto todo aquele endereço, toda a administração daquele IP público para a interface que está no Firewall, eu posso provisionar por dentro da plataforma. Ela já me oferece Firewall, né, no sentido ingresso, encaminhamento de portas, balanceamento de carga, etc. Só que, no nosso exemplo, eu não quero usar nada da plataforma, eu quero transferir isso para o meu FortiGate. O que eu faço? Pego o IP e clico em atribuir aquele endereço de forma estática para a interface do meu Firewall FortiGate, a minha appliance. A partir desse momento, minha interface WAN vai responder por esse endereço público, vai ficar transparente. Todas as regras de Firewall agora, eu vou controlá-las através do meu FortiGate. Vou inserir aqui, para que não haja nenhum tipo de bloqueio da plataforma para passar comunicação para o meu Firewall, liberando os protocolos. Deixo o CID público, vai ficar transparente, eu vou transferir toda a responsabilidade para o meu FortiGate. Eu só vou impedir que isso seja barrado a comunicação dentro da plataforma. Vou transferir tudo para ele. Todos os protocolos, pronto. Liberei tudo, já vai cair na cara do gol, que é o meu FortiGate. Pronto, feito esse setup, as redes estão prontas. Eu tenho a rede externa, que vai ter minha interface WAN, e tem a rede interna, que vai ter a interface LAN da Appliance FortiGate e todas as máquinas que eu tiver dentro desse ambiente. Aqui eu vou provisionar as instâncias. Eu já tenho aqui pronto, já está configurado, mas eu vou mostrar para vocês como é fácil o provisionamento. Eu vou clicar em ADD, escolho a zona, escolho uma máquina, um template. Eu vou provisionar um appliance de FortiGate. Vou especificar qual que é a quantidade de CPU e memória. O contrato que pode ser desenvolvido dentro da appliance FortiGate, ele trabalha com uma vCPU, ou 12 CPUs, 13 CPUs e quantidades de memória de acordo com a licença que é aplicada. Aqui, no caso, eu vou pegar a mais básica. Vou colocar um disco de 35 por questão dos logs. E vou dizer a ele para estar conectado na interface externa e na interface interna. Quando ele carregar, ele vai ter uma interface WAN e uma interface LAN. Posso atribuir um endereçamento fixo, que é importante para que tudo funcione, ou posso deixar que eu receba aquele endereço de forma dinâmica e levar aquele endereço para frente. Não mudar mais. Eu vou colocar o nome da máquina, workshop, ok? E clico em disparar. Esse aqui é o que a gente está criando. Ele já fez todo o processo, foi no banco de dados de imagem, pegou a imagem, já fez um clone, já distribuiu, já deu endereçamento, já ligou as redes, já criou uma série de processos dentro do ambiente. E ela já deve estar carregando. Bem legal que eu consigo ter acesso ao console para fazer a atribuição do PES ou qualquer coisa nesse sentido. E já tem acesso direto ao meu Firewall FortiGate. E já está tudo interfaces. Vamos aqui. Não interroga aqui. Show logs.
E já posso, enfim, fazer toda a configuração aqui inicial. Beleza, mas o FortiGate ele tem uma interface web. Quando a gente faz aquela conexão e bypassa aquele endereço público diretamente para aquela interface externa, e o FortiGate vai estar plugado naquela interface externa no nosso provisionamento, eu já posso fazer o acesso público diretamente no meu FortiGate. E assim começar a desenvolver as configurações. Bom, qual seriam as outras situações aqui para o meu firewall? Provisionar as minhas máquinas. Aqui, no caso, já está provisionado, eu já tenho um FortiGate aqui já em funcionamento, com meio configurado. Onde eu tenho as interfaces, ele está plugado na interface externa, que está recebendo aquele IP que a gente configurou na rede, e na interface local, significa que ele é o endereço de LAN do meu FortiGate. E se eu acessar aquele endereçamento público, eu vou ter acesso ao FortiGate que eu provisionei. Ok? Pedindo para trocar o hosting, vou deixar padrão. Prontinho, já está aqui provisionado. É óbvio que tem que aplicar a licença dele, né? O FortiGate ele não funciona sem o licenciamento. Como a gente é parceiro, a gente pode fornecer as licenças para vocês. Existe a possibilidade, se você já tem um contrato com o Fortinet, etc., trazer a sua licença e colocar dentro do FortiGate que você provisionar dentro da nossa cloud, sem nenhum problema, ok? Bom, a partir daqui, eu não uso mais o firewall da plataforma e vou pilotar tudo em cima do meu FortiGate. Ok, eu vou considerar que na rede LAN eu tenho uma rede 10.1.54 e considerar que eu tenho 10.1.14 para minha máquina Linux, ok? E levar em consideração que eu tenho esses endereços, eles estão na LAN e eu preciso criar regras e desenvolver situações para que essa comunicação saia. Se, por exemplo, eu acessar minha máquina Linux aqui e precisar acessar a rede pública, fazer um apt-get ou qualquer coisa assim, essa regra não está pronta. Eu tenho que ir lá no FortiGate e colocar essa regra. Quem tem intimidade com o FortiGate vai identificar qual é o ponto, né, que tem que ser feito para poder liberar essa comunicação, construir essa comunicação, mas já dou um briefing que no fluxo do FortiGate, a gente tem que especificar que é a interface porta 1, que é a interface WAN, colocar na zona WAN, interface porta 2, colocar na zona LAN, atribuir a questão do endereço para que tenha comunicação com as máquinas. As máquinas vão pegar DHCP, tem que trocar o gateway e apontar para o gateway do meu FortiGate. E aí tudo vai seguir como se fosse no seu ambiente local. Segundo passo, eu desenvolver as regras. A primeira regra que eu quero é liberar a comunicação, que as máquinas têm acesso à internet. Eu estou desenvolvendo fluxo de ingresso. Eu estou desenvolvendo fluxo de egresso. Elas têm que comunicar com a internet. Então, eu crio a regra, inclui a interface, que seria a rede LAN, para a rede WAN. Destinos, vou considerar todos. A regra vai ficar sempre ligada e todos os serviços, todas as portas. Deixo em accept, ligo o NAT, né, que vai usar, regenerar o 19.100, que é o IP de saída. E, ok, a regra está pronta. Vou dar ok. E já tenho todas as máquinas que tiver nessa rede vão ter acesso à internet. E voilà, está tudo funcionando. Então, eu já consigo dar meu apt-get, comunicar com a internet, para ter uma usabilidade como se eu estivesse dentro da rede local. Ok? Bacana. Qual é o segundo passo, que sempre é desejado?
Ah, beleza, eu queria fazer uma administração. Não tem esse critério de isolar as máquinas, esse tipo de coisa, não preciso criar uma VPN com FortiGate. Ok, quero ter acesso a um SSH para o meu servidor ou um RDP para o meu servidor Windows. Bacana. Eu vou desenvolver dentro do meu FortiGate um Virtual IP. Virtual IP, ele vai fazer esse port forwarding. Primeiro passo é esse. Vamos supor, para o Linux, eu quero abrir a porta 22. Então, vou desenvolver o Virtual IP, vou setar como interface interna o IP local, né? Você lembra que faz um bypass da minha interface porta 1, que está ligado na rede externa, que é na zona WAN. Vou ligar na minha o meu IP da minha máquina local, né, que é o 14. Se observar aqui, é o 14, meu servidor Linux. E vou dizer que a porta externa é 2222 e a porta interna é a porta 22. Com isso, eu fiz a configuração de port forwarding e quando acessarem o endereço público, né, vai bater no meu FortiGate e depois ele encaminha para o meu servidor Linux. Se fosse a plataforma atuando, ela bateria na plataforma e a plataforma encaminharia. Como eu tenho agora o FortiGate no meio da comunicação, tem que estabelecer essas regras dentro do FortiGate. Da mesma forma, o meu servidor Windows, para liberar a porta 3389, eu coloquei uma outra porta aberta, 4444. Beleza? Qual que é o passo? Agora eu tenho que liberar com essa regra, que o Firewall permite, o engenho de Firewall permite que essa comunicação aconteça. Por exemplo, para o acesso SSH, eu vou colocar WAN para LAN, porta 1 para porta 2, vou liberar qualquer endereço externo, né, em termos de endereçamento, e o destino vai ser o minha VIP, né, os dois Virtual IP que eu desenvolvi lá naquela configuração anterior. Depois eu vou deixar ligado sempre, vou permitir que isso passe o protocolo SSH dessa comunicação e posso ligar antivírus, todos os recursos de segurança que é proporcionado usando um firewall de mercado camada 7, ok? Lembrando, o nosso firewall de plataforma, ele vai estar camada 4. Então, eu quero antivírus, eu quero filter, eu quero uma série de situações IPS, IDS e uma série de coisas sofisticadas. Beleza, qual que a gente faz? A gente aconselha utilizar uma appliance dentro do ambiente. Habilitou, pronto. Eu já consigo ter acesso à minha máquina passando pelo meu FortiGate. Configurar aqui, dar um SSH para ela. Ou, será que eu troquei a senha? Tomara que eu tenha trocado. Na verdade, eu acho que eu não troquei a senha. Ah, não, deu. Eu tinha errado. Então, todo o tráfego está passando pelo meu IP público, entrando pelo firewall e chegando até minha máquina. Com isso, eu tenho todos aqueles benefícios do firewall de camada 7 dentro desse tráfego, desse controle. Da mesma forma, eu posso fazer a comunicação RDP acontecer passando pelo firewall. Se eu tentar aqui e não habilitar a regra, eu não vou chegar lá. Então, eu preciso escrever a regra, WAN, LAN, todos os IPs, colocar o VIP, ligar, deixar o protocolo RDP passar, ligar alguns recursos de segurança caso seja interessante e liberar que essa comunicação aconteça. A partir desse momento, eu chego no meu destino. Então, todo esse tráfego que a gente está trocando aqui, ele está gerando subsídios para ser manipulado pelo firewall, ele está gerando indicadores e todos os requintes que existem no firewall
de Next Generation Firewall de camada 7. Consigo visualizar tráfego, ter indicadores, gerar relatórios, uma série de requintes que você consegue atingir com uma solução como essa. Ok? Deixa eu dar só uma conferida aqui na agenda. A gente viu a criação da rede interna, externa, provisionamento da computação e armazenamento, provisionamento do FortiGate, dos detalhes de colocar um em cada rede separada e os detalhes da elaboração de regras para que a gente usufrua desse tipo de recurso dentro da nossa cloud. Ok? Pessoal, vou deixar aberto aí agora para perguntas, dúvidas, etc. Se você quiser visualizar alguma coisa em específico aqui, aproveitar o momento. Ok? Como eu falei, a forma que a gente tem que interagir pelo chat, só escrever aí que eu respondo aqui de imediato. A gente está próximo aqui do final, para a gente não estourar nosso horário. Vocês acharam legal? É interessante a possibilidade de atendimento? Sim, a gente consegue entregar as licenças de pago. Dentro das cadências da Plice, né, do FortiGate, pessoal, eu tenho uma especificação pequena, uma média, uma grande, várias cadências. A gente tem os recursos, que são as vCPUs, a memória, etc. Você vai escolher o que te encaixa e a gente te dá certinho a licença para a especificação que você precisa. Ok? A gente já foi parceiro Fortinet, a gente fornece isso para vocês. Se você, por exemplo, quiser fechar tudo com Fortinet, imagina essa seguinte situação, tá? A gente dá a opção, a gente tem que ter recursos e opções, né? A gente dá a opção de se fazer sem Fortinet, sem nenhum tipo de necessidade de um camada 7, fazendo a nossa VPN client do site, site do site, comunicando com o seu ambiente. Beleza, Thales, mas eu quero camada 7. Eu consigo oferecer para você como serviço uma appliance física, você leva, coloca na sua empresa, dentro da especificação e demanda que você quiser, né? Faz SD-WAN, tem resiliência, né? Naquela operação, pensando na sua empresa, com o Firewall que a gente leva para você como serviço físico. E ainda a gente pode subir um Firewall, um appliance virtual da Fortinet também, dentro da nossa cloud, e fazer as duas se comunicarem. E você tem uma solução camada 7 nos dois lados. Ok? E a gente fornece tanto o Firewall, appliance física, quanto a virtual dentro da cloud. Ok? É uma possibilidade para o projeto. O que a gente deseja é que vocês se envolvam mais, se aproximem da gente, para a gente discutir, apresentar soluções. Você tem um problema, a gente tem algumas formas de resolver esses problemas. Com relação à cotação, pessoal, eu vou deixar um slide de contatos, se vocês acessarem os nossos meios de comunicação. Como a gente tem uma operação de longa data com a backup garantido, o nosso time vai trabalhar para as duas coisas, eles estão familiarizados, ambientados para a operação de cloud service e também como proteção de dados e cibersegurança, e é o mesmo time, né? Eu vou deixar aqui para vocês podem fazer contato e pedir cotação do Firewall, da Plice virtual, da própria cloud e de todos os atendimentos, todas as necessidades que você tiver. Você tem um workload, você quer trazer para a cloud, você tem alguns desafios, você quer auxílio ou ideias para poder tirar de dentro de casa e levar para dentro da cloud, além de situações de segurança, proteção dos dados, backup off-site, ou seja, a gente tem uma série de soluções no nosso atendimento e à disposição de vocês. Tem mais uma questão aqui, deixa eu só ler aqui rapidinho.
Atualmente eu atuo com PMS e talvez o investimento em Firewall Fortinet fuja do porte da empresa. Teria uma opção de Firewall para ser uma outra opção de Firewall? Sim, pode usar o Firewall nos outros workshops que eu apresentei esse mês. Eu mostrei o nativo da plataforma. Se, por exemplo, não desejar o Firewall de camada 4, que é uma opção de atendimento que a gente está mostrando, pode estar utilizando, como eu falei, criar rede, pode ser um VPC. Vou só mostrar rapidamente aqui. Rede virtual, ok, provisionei um outro tier, venho aqui no tier, faço a configuração de saída, pego o endereçamento público, associo minha rede a esse endereçamento público, ok, eu já tenho um firewall aqui da própria plataforma funcional, sem nenhum tipo de prejuízo no que diz respeito à camada 4, tá? Regras de firewall, portas, endereçamentos e IPs, encaminhamento de portas, balanceamento de carga e também VPN, tanto client to site como site to site, nativo da plataforma, ok? Então, não precisa ter um Fortinet para que o atendimento aconteça. A intenção de mostrar o Fortinet é abrir o leque, caso você tenha uma necessidade de ter um firewall camada 7 para o seu atendimento de cloud, ok? Esse era o objetivo. Aqui você cadastra os usuários e tal, super tranquilo. E a gente até incentiva o uso do que já existe dentro do atendimento que a gente pode levar para vocês. Ok? Então, tem opções. Muitas vezes, você tem um projeto, faz o atendimento client do site ou site do site da própria plataforma. Outros casos, você tem a necessidade de ter um firewall camada 7. E a gente não trava o atendimento. A gente consegue realizar o atendimento como foi exemplificado aqui agora. Então, a gente tem opções. A gente também está buscando ter mais uma opção, né? Sempre é interessante a gente ter 3 opções. Buscando também com Sophos, que a gente percebe que o Sophos tem uma penetração muito grande no mercado brasileiro. A gente está buscando também fechar uma parceria com o Sophos para ter Sophos aqui na nossa cloud também, assim como o Fortinet Sophos, vão entregar resultados, a questão de preferência, de usabilidade, de conhecimento e familiaridade com as soluções, ok? Bom, pessoal, mais alguma questão? Vocês gostaram do que viram? Não gostou do que viu? Não vai aparecer aqui mais nunca para assistir nossos workshops. Dá um retorno aí para a gente entender se a gente está no caminho certo. A gente está buscando fazer apresentações super rápidas, no contexto assim, de no máximo 40, 50 minutos. Mas, se quiser uma coisa de longa duração e tal, a gente ouve e aceita sugestões para a gente apresentar melhor e difundir melhor o nosso serviço. Show de bola. Bacana. Pessoal, eu acho que não tem mais questões, né? A gente conta com vocês aí, fazer contato conosco, para que pesquisem, busquem saber os nossos custos. Umas características que eu vejo muito do mercado, as pessoas utilizarem máquinas em serviços de VPS. Aqui a gente consegue fazer atendimentos simples e atendimentos complexos dentro do mesmo ambiente. Então, você pode pegar um projeto, ele é simplista, faz um atendimento simplista. Ele é complexo, a gente consegue desenvolver atendimentos complexos. E você tem um coringa na mão para vários tipos de atendimento aí dos seus projetos. Além disso tudo, a gente combina ainda com as nossas soluções de cibersegurança e proteção de dados. Bom, como não tem mais perguntas, o pessoal está meio tímido hoje, ou a explicação foi fantástica e não gerou dúvidas. Eu vou deixar aqui para vocês os nossos contatos. Acessando o site tem um chat lá direto, você começa a conversar com os nossos consultores. A gente tem o WhatsApp, telefone direto também, o e-mail, sinal de fumaça, a gente aceita tudo.
E caso tenha algum tipo de pergunta posterior, pensou, lembrou, tô na dúvida e tal, vou deixar meu e-mail, mantido.br aí no chat. Pode endereçar para mim qualquer tipo de questão. Não sabe se o projeto vai ter aderência, etc. A gente costuma também fazer apresentações